Boa noite a todos. Pequenas frases e atitudes podem sinalizar o que se passa na cabeça das pessoas. Com o que convivemos em casa, na escola, no trabalho, é preciso estarmos atentos para perceber o quanto um simples abraço pode fazer a diferença. O Sistema de Informação sobre a Mortalidade aponta que, em média brasileira, é 5,6 mortes por suicídio a cada grupo de 100 mil habitantes. Então, boa noite a todos. É com muito prazer que estamos reunidos hoje, o grupo dos Poetas Mortais, para a apresentação da live Salvando Vidas. Gostaria de apresentar nossos convidados de hoje, que vão falar e abrilhantar nossa live. Hoje teremos o psicólogo e professor Ricardo Leão, que deixará aqui a sua fala. Teremos também a psicóloga Daniele Fonseca, que irá falar um pouco sobre esse tema da live, suicídio, certo? Então, a gente poderíamos começar, já que ela já está aí também, o Ricardo, todo mundo, né? Vamos dar a vez primeiro para as damas, né, Daniela? Então, a gente fica agora com a palavra aí da nossa psicóloga Daniele Fonseca, de Teresina. Seja bem-vinda, Daniela. Boa noite. Obrigada. É um prazer ser a primeira, né? Nesse grupo que eu já estou meio apaixonadinha. E, para abrir a minha fala, na verdade, eu gostaria só de dizer que a minha compreensão pelo suicídio e o Setembro Amarelo, na verdade, é uma coisa muito maior, porque a gente precisa pensar nisso como o ano inteiro, né? A saúde mental, ela passeia no nosso vizinho aqui do lado, em alguém que faz parte do nosso grupo, alguém da nossa família, alguém que não consegue expressar uma dor que é bem maior. Então, pensar no suicídio, na verdade, é uma consequência da depressão. O suicídio é uma consequência da depressão. Ele não necessariamente é o sintoma, ele é a consequência da depressão. E a depressão hoje, ela, como você muito bem colocou os números, Drica, ela está na criança, no adolescente, no adulto, no idoso, né? E nós precisamos ter um olhar muito sensível e com muita gentileza ao tratar e cuidar e conversar com as pessoas, exatamente para nós percebermos que ali o outro precisa de uma ajuda, o outro precisa de uma escuta e o outro precisa, às vezes, ser carregado por nós para que ele consiga permanecer entre nós. Então, passo a palavra de volta a você. Boa noite. Boa noite. Então, gente, a gente tivemos aí a voz muito bem dita, né, da nossa psicóloga Daniele Fonseca, que ela está aqui também participando da nossa live hoje, a gente só tem que agradecer ela. E agora a gente passa a palavra para o nosso psicólogo Ricardo Leão. Boa noite. Boa noite. Esse tema não é minha praia, não, tá certo? Mas, boa noite. Estão ouvindo? Sim. Pronto, eu estou dizendo que o suicídio não é realmente a minha praia. Por exemplo, eu não tenho muito estudo sobre o suicídio. Eu tenho de 33 anos de psicologia, onde já atendi algumas pessoas com ideação suicida, né? Como você falou, Drico, eu achei muito interessante quando você diz, às vezes, um abraço. Nós, latinos, nós somos muito quentes, gostamos de abraçar, de pegar, certo? E eu queria colocar o tema suicídio no momento de hoje, né? Onde a gente está vivendo uma pandemia, onde a gente está mudando os nossos costumes, né? Nós somos acostumados a sair, a ir para festa, aniversário, estar com a família, e isso muito, né? Foi uma mudança radical no estilo de vida de muitas pessoas, né? Mas a necessidade de estar perto de alguém, de abraçar alguém da família, alguém que a gente ama muito, né? Então, isso tudo, como nossa colega falou, há um estresse muito grande, né? As pessoas mudam suas atividades, está entendendo? E quando a depressão chega, ela chega
mexendo com a vida das pessoas. Primeiro, as pessoas começam a perder o interesse por algumas atividades que antes elas tinham como, vamos dizer, de prazer, né? Atividades que elas gostavam, elas começam com imensa tristeza, elas também se irritam com facilidade, e é uma mudança geral. Eu falei agora da pandemia, porque eu perdi agora um primo muito querido, né? Ele cometeu suicídio, eu acho que todo mundo aqui conhece, porque ele é um poeta, ele é uma pessoa que escreve muito bem, né? O Jorge Carvalho, né? Então, o Jorge é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa expansiva, uma pessoa que saía muito, viajava muito, acompanhava o Flamengo, onde o Flamengo ia. Ele era uma pessoa que precisava sempre de alguém. E ele passou praticamente 8 meses em casa, sem sair, com medo dessa pandemia, né? A depressão profunda, e chegou, inclusive, ao suicídio. Então, eu estou dizendo que esse momento de pandemia, esse momento de mudança radical no estilo de vida das pessoas, leva as pessoas a uma depressão. Se ela não tiver uma estrutura, se ela não tiver a questão, vamos dizer assim, de família, de amigos, uma parte também técnica, como psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda médica, talvez ele não consiga mais ter esse brilho pela vida, né? E venha, no caso, a cometer esse suicídio. Então, eu estou abrindo aqui, falando uma coisa, e no final, dependendo, no caso da palestra da nossa psiquiatra, a gente, Edna, eu posso, no caso, fazer mais algo. Tivemos a palavra aí do nosso psicólogo aqui, maravilhoso, Parnaíba, Ricardo Leão. Ele sempre contribui para essas palestras maravilhosas, né, Ricardo? A gente só tem a agradecer você. Hoje, gente, a gente tinha também a fala da nossa psicanalista Edna Santos, que é poetisa e psicanalista, mas devido a ela estar adoentada, hoje ela não vai poder participar da live. Mas ela deixou para mim aqui várias poesias, né? E eu escolhi uma poesia dela, que ela pediu para que eu lesse para vocês, e o nome da poesia é Superação. Mergulho na sensibilidade para entender as crueldades sofridas pela humanidade. Vivi o isolamento necessário, silêncio literário, refleti novos caminhos, tracei novos destinos, superação reestabelecida, Edna Santos. Isso foi uma das poesias que ela pediu aqui para me ler para vocês, porque ela iria muito também participar da live e iria abrilhantar nossa live, mas como ela está doente, ela não vai poder participar. Então, eu peço a alguém que estiver na live, que queira falar algo sobre o tema, fique à vontade, tá certo? Eu quero falar. Diga, Paulo. Inclusive, lembrando que o tema foi escolhido pela Edna Santos. Isso. Né? Salvando vidas. Eu não tenho nenhuma poesia, mas eu tenho um texto pequeno e retrata um momento da minha vida. Eu sofri depressão. Posso ler? Pode, pode sim. A doença da alma. Muita gente já passou por isso. Ter depressão é uma coisa terrível. Eu não desejo isso para ninguém. É difícil descrever o que a pessoa sente. No meu caso, foram 4 anos e meio com a doença. Foram 5 psiquiatras e 2 psicólogos. Nenhum desses profissionais conseguiu entender o que eu sentia. Seria tristeza? Tive, depois de muito estresse, uma depressão profunda. Fui medicado com remédios que provocavam delírios. Chegaram a pensar que eu estava com esquizofrenia. Do primeiro médico psiquiatra, fui para o segundo, para o terceiro. Aí foram 2 anos e meio, e sempre usando remédios controlados e caros.
Minha família tentava me ajudar de qualquer maneira. Sentia muito sono provocado pelas drogas. Eu não conseguia fazer nada. Não tinha iniciativa, nenhuma motivação para resolver os problemas do dia a dia. Minha esposa e meu filho mais velho assumiram a responsabilidade de resolver os problemas que aparecessem, pagar contas, fazer compras, etc. O quarto psiquiatra mudou a medicação que eu vinha usando e comecei a reagir positivamente. O quinto psiquiatra continuou com a mesma medicação, reduzindo aos poucos a dosagem. Acabou o tratamento, mas ninguém descobriu a causa da minha doença. O tempo passou e um dia qualquer descobri por mim mesmo o que tinha ocasionado a doença: assédio moral no trabalho. Tivemos a palavra aí do nosso presidente, Paulo Couto, nosso presidente do Grupo dos Poetas Mortais, que ele contou um pouco aí da vida dele, né, sobre a depressão. E agora eu queria que mais alguém que estivesse na live quisesse falar. Eu acho que é a Isabel Cristina, não era, Isabel? Queria falar? Nesse período de pandemia, né, lá no SESC, nós coordenamos o grupo de terceira idade, a gente percebeu que muita gente ficou doente. Aliás, quem nunca tinha adoecido, até sentiu também. Na verdade, até porque houve muitas perdas de familiares, né, de amigos, Sim. Das pessoas do grupo, pessoas que a gente ama, e isso abala mesmo, né? E muitas das senhoras do nosso grupo, elas ficaram debilitadas, teve umas que adoeceram com depressão, outras não tinham o que fazer, veio o derrame, veio outras doenças, né? Somatizaram muita coisa. Deixaram de ir para o SESC, porque as atividades não aconteciam. A gente ficou virtual, né? Só que elas não sabem lidar muito com essa coisa da tecnologia, não conseguiam muito, outras não gostavam. E isso, assim, atrapalhou demais, demais. A gente retomando agora, e, assim, isso é muito bom, porque ver todo mundo, encontrar, mas a gente perdeu muita gente por conta dessa pandemia. Então, assim, e essa questão dessa doença é um negócio muito sério. Por exemplo, na nossa família, eu até comentando aqui com o Ricardo, eu tenho muito caso, do lado da minha mãe, muito caso de depressão. Muitas, primas legítimas, depressão em alto grau mesmo, profundas. E também de suicídios, vários suicídios na família, de primos legítimos, de primos da minha mãe, muitos suicídios. E assim, ninguém sabe nem como explicar, né, minha gente? Porque deve ser muito ruim. Porque uma coisa é você oscilar, ficar triste um dia, alguma coisa, e a depressão não, é uma constante, né, Ricardo? Fala melhor aí sobre. Porque o pessoal pensa, às vezes, que a pessoa está com depressão, não sabe o motivo, ou ele tenta ainda descobrir por que essa tristeza é forte, esse pensamento negativo, e o pessoal acha que é até frescura. Mas quem está com a depressão, gente, é coisa muito séria. E vamos dizer, o estupim da depressão quase sempre é o suicídio. Quando a pessoa não consegue mais gostar de si mesmo, não consegue mais ter relacionamento, se irrita com facilidade, pensamentos negativos, ela quer dar um fim na vida dela, porque ela não tem mais significado para estar vivendo. Então, a depressão, para mim, é a doença do século, principalmente agora, nessa mudança, a gente não vai deixar de usar máscara, tenho certeza que tão cedo a gente vai deixar de usar máscara. O distanciamento tem que continuar enquanto a gente não resolver esse problema no caso desse Covid. Então, isso tudo muda. Olha, o pessoal que é acostumado a ir para a aula, esses jovens, é muito importante o relacionamento interpessoal dentro da sala de aula, que leva eles a se relacionarem, a se perceberem. Hoje, isso é radical. Então, a gente tem que ter muito cuidado, se preparar para esta nova. Eu digo que isso aqui é uma coisa constante a partir de hoje. Oi, é verdade o que o Ricardo falou. Muitas crianças, elas ficam depressivas, né, de tanto ter aula online e não ter a vivência, né,
a convivência com os colegas da escola, e isso traz muita coisa ruim para a cabeça da criança, porque ela está em fase de desenvolvimento, né? E a criança que está em desenvolvimento, ela precisa ter essa interação social com as outras pessoas. E esse isolamento é muito perigoso. Então, muitas mães já estão mandando os filhos, né? Justamente por conta disso, porque realmente é muito perigoso. Alguém mais, gente, quer complementar a fala da Isabel, do Ricardo? Eu gostaria só de acrescentar que, na verdade, nós estamos vivendo esse momento, né, muito bem falado pelo Ricardo, que é um momento que não vai passar tão cedo. Mas é importante que a gente perceba que existem padrões dentro da depressão que são muito paradoxais e que muitas vezes eles passam desapercebidos e fica difícil a gente identificar, né? É a oscilação exatamente de alguns itens que são sintomas de depressão, que eles oscilam nas pessoas de formas diferentes, como o sono, ou eu durmo demais, ou eu durmo de menos, o apetite, ou eu como demais, ou eu como de menos, a concentração, a questão da sensação de esgotamento, esse sentimento de culpa e de responsabilização que veio à tona e potencializou na época da pandemia. Então, as depressões, elas estão mais evidentes agora nesse nosso último ano por conta do isolamento, como causa e como consequência do isolamento, mas também a gente tem que perceber que, principalmente, esses padrões que são paradoxais, que oscilam de uma pessoa para outra, ele é decorrente de um estado anterior de ansiedade, né? Um estado que foi se desenvolvendo e se configurou como depressão. Então, é importante a gente olhar esses sintomas paradoxais para que a gente perceba que ali pode ter um caso depressivo. Daniela, assim, algumas atitudes de uma pessoa que está começando a depressão, como a gente pode perceber, assim, o Ricardo até falou, mas eu queria que você complementasse. Certo, tudo bem. Isso também é uma característica, às vezes, muito peculiar e muito singular do sujeito. Alguns começam com essa exaustão, estou cansado, uma certa distração no que vai falar, perde a fala. Isso acontece em todas as fases de desenvolvimento, tanto na infância, como na adolescência, na vida adulta e na vida idosa, né? Lógico, na infância é uma coisa que eu já tive, eu fui terapeuta infantil por 10 anos, e realmente é um impacto muito doído, muito sofrido atender uma criança deprimida, porque nós temos um padrão, né, de que criança é sorriso, é alegria, é esperança, é brincadeira, e quando ela se distancia desse mundo, que é o mundo da infância, isso é muito penoso, né? Muito triste. E as pessoas, de forma geral, elas começam a ficar distraídas, o autocuidado começa a perder, né? O mínimo de rotina, eu deixo de fazer as coisas. Então, é muito importante que a gente, ao perceber isso em você mesmo ou em alguém que você está próximo, tentar fazer com que ele se reconecte com o cotidiano, com a rotina, com o planejamento, a execução das tarefas da vida diária, rapidamente, né? Para que não chegue num caso como o do Paulo, que foi um caso bem mais complexo, que por anos e anos e anos, quando aconteceu que a depressão se instalou, ele ainda teve um processo muito doído de encontrar com profissionais não muito interessantes, né? Porque nesse caso, no caso do Paulo, por exemplo, que a depressão estava instalada e já estava muito forte, e ele ainda teve encontros com psiquiatras e com medicações que não deram muito certo, que eu não posso dizer nem que o erro foi só do psiquiatra, porque a droga ela é muito particular, ela reage em organismo
de cada organismo vai reagir de uma maneira. Então, o importante é a gente começar a perceber esses primeiros elementos, né? Dificuldade na rotina, de acordar, de levantar, tudo fica muito mais custoso para fazer. Tarefas simples de fazer um supermercado, de botar uma roupa mais legal, de se olhar no espelho, e pensamentos de fracasso, né? De culpa, de ressentimento, de eu não sou capaz, e isso acontece que acaba saindo na fala do deprimido, né? E como eu falei anteriormente, quem apresenta os itens de padrões paradoxais, né? Eu durmo muito pouco, eu como muito pouco, por exemplo, ou a inquietação, eu sou muito inquieto, eu sou muito parado demais. É importante que a gente faça uma avaliação do estado ansioso desse paciente ou dessa pessoa em outros momentos da vida, que culminou depois em depressão. Ok. Muito bom, doutora. Daniela, né? Nossa psicóloga. Eu quero falar o seguinte: como, para mim, começou a depressão. Quer dizer, os primeiros sintomas foram insônia, eu não conseguia dormir, passava a noite girando na rede, eu sempre dormi em rede, não conseguia dormir. Eu tenho um amigo que é médico. Na época eu falei para esse amigo, isso foi em 2012, mais ou menos em junho de 2012. Falei para esse amigo que é médico, mas não é da área, não é psiquiatra, né? Mas aí eu falei o que estava acontecendo comigo, que eu não conseguia dormir. E era muito ruim, porque eu tinha que trabalhar. Trabalhava no Banco do Brasil, que exige muito do funcionário, né? E aí ele passou um remédio para que eu conseguisse dormir com esse remédio. Ele disse assim para mim: eu vou passar esse remédio para você, mas você vai usar uma dosagem mínima e só enquanto até sair da crise, E ele imaginou, quer dizer, ele não podia saber o que estava acontecendo exatamente comigo, e nem eu sabia o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a usar o remédio, mas só que o remédio me provocava. Eu dormia, mas eu também cochilava no trabalho, eu chegava a baixar a cabeça. A sorte é o que eu trabalhava, né? Eu trabalhei num setor que não tinha... eu não lidava com o público, era naquela parte de atendimento aos carros fortes. Era uma equipe de trabalho, tinha um chefe e mais 3 funcionários. Era então uma equipe com 4 funcionários. E eu chegava a baixar a cabeça e cochilava. E aí chegou um ponto que eu não pude mais trabalhar. Aí eu fui obrigado a procurar médicos e entregar atestado médico de licença, né, de 15 dias. O primeiro médico que me atendeu foi um médico de Teresina. Esse de Teresina foi o primeiro. Me levaram para Teresina, quer dizer, a Marta e o Tiago. O Tiago namorava aqui comigo ainda, e atualmente ele mora em Teresina. Lá, esse médico passou uma medicação tão forte que eu tinha delírios de noite, não conseguia dormir. E eu acho que ele fez uma coisa que eu acho errada. Ele, na conversa, eu estava sozinho com ele na sala dele. Ele me induziu a falar para ele que eu pensava em suicídio. Ele me induziu com a fala dele. O que eu acho uma coisa totalmente errada, um absurdo. Um médico, psiquiatra, induzir a pessoa a falar que pensa em suicídio, né? Mas eu ainda fui outra vez. Esse médico. Não deu certo. Aí pensamos quais eram os médicos que existiam em Parnaíba, os psiquiatras. 2 psiquiatras apenas, 2.
não vou citar os nomes. Aí fui a um, esse não me deu nem atenção. Simplesmente eu também estava sozinho com ele na sala, eu não conseguia mais raciocinar direito, tinha uma dificuldade muito grande de falar, de pensamento, de raciocínio. Aí me levaram para o outro médico. Esse outro médico, foram 2 anos e meio, mais ou menos, eu ia de 15 em 15 dias, quer dizer, me levavam, eu não conseguia mais sair de casa sozinho, eu não conseguia mais fazer praticamente nada, eu vivia dentro de uma rede, parecia que eu estava vegetando. Então, eu ia sempre com o Tiago, ou com a Luísa, ou com a Júlia, ou com a Marta. Sempre tinha alguém para me levar. Eu ficava mais ou menos meia hora na sala com esse médico. E eu escutava. E aí ele falava assim, vamos melhorar a serotonina. Era o que ele mais falava. Ele chegou numa determinada conversa, porque eu lembro pouca coisa, que ele disse assim, que ele comparou a profissão do bancário a uma profissão do policial, que é muito estressante. Foi a pessoa que chegou mais perto, porque assim, o que aconteceu comigo começou com estresse no trabalho. Eu tive um chefe que me humilhava, e não a equipe, mas eu era mais humilhado, eu era muito calado, pensava no meu emprego, pensava na minha família, tá entendendo? Então, muito estresse, 10 anos nesse setor, e a gente tinha uma obrigação muito grande e trabalhava com muita grana, né? Atender os carros fortes, de muita responsabilidade. Então, E aí eu fiquei, foram 2 anos e meio. Depois, a Marta descobriu que tinha uma médica, uma psiquiatra de Teresina, que atendia numa clínica aqui em Parnaíba de 15 em 15 dias. Ela mudou a medicação. Eu comecei a reagir positivamente, melhorei e tal. Só que ela estava grávida, foi embora, não voltou mais. Por sorte, um médico que morava em São Paulo, não é parnaibano, não sei de onde ele é. A Marta ficou sabendo através da irmã dele, que era da Secretaria de Educação, que esse médico estava trabalhando aqui em Parnaíba. Ele atendia lá em São Paulo. E esse médico começou a reduzir, continuou com a mesma medicação e começou a reduzir a dosagem. E eu reagindo positivamente cada vez mais. Quando aconteceu o desmame, eu simplesmente comecei a viver de novo. Quer dizer, para mim, remédio é droga, e é uma droga mesmo, de verdade, que dava muito sono, só dava sono, eu reclamava com o médico, dizia, eu sentia muito sono, o médico dizia, não dá sono não, mas era o que eu mais sentia, né? Então, foi dessa forma. Mas aí, eu acabei me aposentando, a pessoa também que era meu chefe também saiu do banco. Tempos depois, eu caí na real, quer dizer, comecei a pensar e digo, já sei o que foi que aconteceu comigo. Por que eu cheguei ao ponto de ter depressão? Exatamente por assédio no trabalho, provocado pelo meu chefe. Então, foi isso. 4 anos e meio de depressão profunda. Então, gente, dando continuidade aqui à nossa live hoje sobre salvando vidas, nós tivemos aqui e ainda estamos tendo, né? Agradecer aí o Glaucio, que hoje ele foi o nosso sonoplasta, está sendo nosso que vai salvar nossa live, agradecendo ele aí por ter tirado alguns minutos aí da casa dele para ajudar a gente. Agradecendo também a psicóloga Daniela Fonseca, de Teresina, que também está ajudando aqui a nossa live, ser cada vez melhor, dando muitas informações importantes. Agradecendo também o nosso psicólogo aqui de Parnaíba, Ricardo Leão, e o complemento da fala também de vocês, que está sendo muito importante. Hoje nós vamos ter sorteio de livros, né? Dependendo de quantas pessoas estiverem na live, a gente vai dar um para cada, né? Dependendo de quantas pessoas ficarem até o final da live. Eu gostaria agora de deixar
Microfone aberto para quem deseja falar algo mais sobre nosso tema, Salvando Vidas, aqui na live dos Poetas Mortais. Bom, então, eu queria agradecer e me desculpar um pouco, porque hoje não foi possível entrar às 20 horas. Questões pessoais não foi possível. E, como estamos no mês concernente a uma campanha de sensibilização, o Setembro Amarelo, e quero, assim, parabenizar todos que estão aqui utilizando a sua fala, tratando de um assunto tão delicado quanto a vida, e louvando a vida, agradecendo pela vida, né? Que é necessário a gente... só se sabe o valor de uma vida quando se perde, né? Mas é bom que a gente preserve a vida, porque ela preservada, ela cria, de alguma forma, né, um fortalecimento para a gente continuar com nossas adversidades, com nossas alegrias, nossas lutas, né, propriamente. E, assim, que bom saber que vocês estão empenhados num tema de tanta relevância, né, que é a vida. E a vida tem um significado imenso, né, que não cabe nem a definições teóricas, mas a vida é importantíssima. Bom, estou aqui, para os que não me conhecem, eu estou na direção de eventos do Clube dos Poetas Mortais e estou aqui junto com vocês, com todos e todas. Um abraço, obrigado pelo espaço. Tivemos aí a fala do nosso... um dos membros, né, do grupo do Poetas Mortais, o chefe de eventos, Francisco Carlos Pontes, que sempre dá a palavra, sempre abrilhanta, né, Carlos? Seja sempre bem-vindo, Carlos Obrigado. Pontes. Gente, mais alguém quer complementar a fala do Carlos Pontes? Mais alguém que está na live? Quem não falou? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Um dos professores que mais marcou a minha vida chama-se Roberto Cruz, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E o Roberto Cruz, quando eu fui aluno dele no mestrado, todas as vezes que a gente falava, eu acho, aí ele disse, pronto, gente, vamos acabar com a aula, que agora nós entramos na fase do eu acho. E esse tema ele é tão importante, tão profundo, que eu fiquei calado a live toda, porque eu não tenho conhecimento da área. Mas, mesmo assim, eu vou contrariar o Roberto Cruz, e se ele estivesse me ouvindo, ele ia me criticar, e vou entrar no acho, né? Falar de algo que eu não sei. Mas uma das poucas coisas que eu aprendi na fase da psicologia e a psicologia do trabalho é que hoje, no mundo em que vivemos, em que o mundo do trabalho invade o teu mundo social, ele tem uma repercussão tão forte na vida do ser humano que ele chega a levar ao adoecimento. Um dos livros que eu estudei que me marcou bastante, e eu me lembrei disso ao ouvir o Paulo falando do problema que ele passou, é um livro de um professor francês, muito conhecido na França, chamado Dejoux, onde ele escreveu um livro chamado A Loucura do Trabalho. É o tanto que o trabalho moderno interfere no psique do trabalhador. E agora, quando nós passamos por essa pandemia, em que uma das soluções encontradas para sobrevivermos com as fontes de recursos foi o trabalho em home office. E hoje eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que o home office veio para ficar. E eu fico muito triste quando eu vejo o mundo do trabalho
invadindo o meu lar, em que, às vezes, eu sou mal educado com a esposa, mal educada com o filho, mal educado com o neto, porque o trabalho está no meu lar, me pressionando por produção, e eu, às vezes, sem conseguir chegar aos objetivos esperados por mim, eu acabo descarregando uma pessoa do meu convívio social, porque o trabalho saiu lá de onde ele deveria ser executado e invadiu o meu lar. Esse é apenas um exemplo. Esse exemplo que o Paulo falou, ele é tão comum hoje no mundo do trabalho, esse assédio moral, não vou nem falar de assédio sexual, vou falar apenas do assédio moral, que nós temos hoje, no mundo moderno em que vivemos, uma máquina de fazer pessoas com problemas de burnout, por aí vai, depressão, que são os call centers. As cobranças que existem no call center é um negócio tão violento que deveria haver uma política de Estado para fiscalizar a forma de controle que essas empresas mantêm sobre os trabalhadores. Há pouco tempo atrás, cerca de 3 anos atrás, ou 4, quando eu aqui cheguei, estavam falando que ia ter uma empresa muito boa aqui em Parnaíba, que não sei o que ia empregar mais de 2.000 pessoas. Aí eu perguntei, que empresa é essa? É a Dixcar, é um call center. Eu digo, meu Deus do céu, vão fabricar 2.000 pessoas doentes dentro, no máximo, 3, 4 anos. Então, a gente, quando vê um tema desse debatido por pessoas que têm conhecimentos, como a Daniele, como agora me fugiu o nome, que eu estou ficando velhinho, meu vizinho aqui a 3 casas, eu vou já na casa dele perguntar o nome dele. Fala teu nome aí, homem de Deus. Marido da Isabel? Ricardo. Então, aqui meu vizinho. Ricardo. Rapaz, é hora que me dá amnésia. Então, quando eu vejo um tema desse debatido por pessoas que conhecem, eu fico feliz em participar desse grupo, porque eu vejo que esse grupo, além de fazer poesia, também se preocupa com a saúde mental da população. Muito obrigado, gente. Excelente fala, viu, Benedito, a sua. Muito boa fala, gostei muito. Realmente o que você falou realmente é o que acontece. A gente vê realmente que é o que acontece. Muito boa sua fala, parabéns, Benedito. Você sempre contribuindo aqui para o nosso crescimento. Paulo, quer falar? Só quero acrescentar, com relação à fala do Benedito Lima, com relação o que eu trabalhei 30 anos no Banco do Brasil, porque muita gente pensa que bancário tem uma vida boa. Não é por aí. O que acontece de uns tempos para cá, acontece com a tecnologia, teve uma facilidade, porque antigamente se usava era máquina de escrever, era muito penoso. A gente fazia tudo para não errar, aquelas cédula rural de empréstimo e tudo mais, custeio agrícola e outras coisas, tanta coisa. Aí só que, em contrapartida, com a tecnologia, o banco, os gerentes, os chefes, passou a exigir demais com relação à cobrança de metas que muitas vezes não são cumpridas, metas para venda de produtos, tipo seguro de vida, seguro residencial, empréstimo de forma geral. Então, essa cobrança causa um estresse muito grande. E é uma das coisas que provoca doenças nas pessoas.
teve aquela ALER, depois passou a ser chamada ALDORT, que era com relação à digitação. As pessoas adoecem, ficam problemas nos dedos, nas mãos, nos braços, né? Era só isso que eu queria acrescentar. Ótimo, Paulo, ótima fala. Gente, mais alguém quer falar ou a gente pode fazer o sorteio agora, Paulo? É bom fazer agora, porque senão pode cair a live, né? Drica, aí, se não tiver mais ninguém para fazer nenhum comentário, nenhuma explicação, ou o que quer que seja, vamos fazer. Alguém quer falar, pessoal? Alguém quer concluir? Daniela. Drica. Oi. Ela já vai encerrar? Nossa. Já vai encerrar a live? Não, Carlos Pontes. A Daniela não vai falar. Encerrar. Daniela. Não, porque Drica, o Paulo depois acabou da de dizer... Daniela, eu gostaria também de falar. Ok. Quem quer falar primeiro? Não, Daniela pediu primeiro, né? Daniela. Tudo bem, então. Ok. Puxando só o que o Benedito falou, lembrando da questão da pandemia e da reclusão das pessoas trabalhando online, é importante que a gente fique atento a alguns passos que a gente precisa ter cuidado, como, por exemplo, sempre tentar manter o horário de trabalho, sempre trocar de roupa, não trabalhar de pijama, de camisola, tentar dividir os espaços do trabalho, já que a gente vai juntar tudo na casa, então, separar um cantinho para que você consiga trabalhar naquele espaço e aquele espaço fique configurado que ali é o teu trabalho. Um outro ponto é só para dizer que não só a depressão leva a suicídio, que a gente foca muito na depressão, outros transtornos também levam ao suicídio. Então, é importante que isso fique bem amplificado, né? A gente amplie esse conceito do suicídio não só vinculado à depressão, que é muito importante. E o meu último ponto que eu gostaria de trazer para encerrar minha fala é que, assim como a gente tem caixinhas de ferramentas para construção, caixinhas de ferramentas de costura, a gente precisa ter, cada um de nós, desenvolvermos uma caixinha de ferramenta para os nossos primeiros socorros, de algum sofrimento que a gente esteja passando, para que a gente consiga não só se ajudar, como ajudar o outro. Então, sempre ter coisas para fazer, planos, a gente precisa se gostar, se arrumar, passear, conversar, falar sobre as coisas, sobre as dores e também sobre as frustrações, mas também sobre as alegrias. Então, tenha sempre a sua caixinha de ferramentas de primeiros socorros. Muito obrigada pela participação. E eu vou esperar aí esse sorteio, então. Prazer conhecer todos. Obrigada, Daniela Fonseca, psicóloga. Você foi maravilhosa, brilhantou muito nossa live. Você está de parabéns, a sua explicação foi nota 10, estamos todos felizes. E sinta-se à vontade, sempre que quiser participar, né, Paulo, do grupo dos Poetas Mortais, a gente está aqui de braços abertos para lhe receber, tá certo? Ricardo queria falar também, né, e o Carlos Pontes. Drica, eu gostaria de agradecer, no caso, ao Clube dos Poetas pela oportunidade de a gente estar falando sobre um tema muito relevante, principalmente nos dias de hoje. Eu queria complementar a fala do Paulo, né? Porque ficou assim uma coisa como se o psiquiatra, a medicação, fosse uma coisa negativa para o tratamento da depressão e para evitar, no caso, complicações futuras. Eu digo para vocês que é importante, em determinado momento da doença, da depressão, que a medicação é fundamental para manter a pessoa ou estabilizada ou durante aquele período, para que depois ele saia, tenha um desmame da medicação. Então, a gente não deve nunca dizer que a medicação não é importante para o tratamento da depressão. Vou dar um exemplo para vocês, novamente, do meu primo.
Meu primo, a gente foi atrás dele para tentar, no caso, medicá-lo. Meu irmão foi, que é médico. Eu tentei, ele se negou a tudo. Ele queria fazer tratamento espírita, que ele é espírita, né? Eu, com certeza, eu acho que se ele tivesse sido medicado, se ele tivesse aceito o tratamento, talvez ele tivesse entre a gente. Eu não estou dizendo que a gente não sabe prever o que aconteceu, mas eu estou lhe dizendo que se ele aceitasse o tratamento médico, a medicação, como o próprio Paulo aceitou, mesmo sofrendo uma série de reações físicas, psicológicas, talvez ele tivesse aqui com a gente. Psiquiatra acertou a medicação dele, foi desmamando. Ela é importante também para o tratamento, tá bom? Outra coisa que a gente fala muito, tem gente que diz assim, a pessoa que diz que vai, certo? Quando a pessoa começa a se despedir, começa a pedir reza, começa a pedir alguma coisa, já é, no caso, um alerta, está pedindo ajuda e a gente precisa também reconhecer isso. Então, são alguns mitos também, né? Então, eu agradeço a participação de vocês, estou à disposição, juntamente aqui com a Isabel, que a Isabel faz parte do grupo. Então, tenham uma boa noite para vocês. Ok. Excelente fala, Ricardo, a gente também agradece, né? Você que é um psicólogo maravilhoso aqui da nossa cidade, a gente agradece você ter aberto esse tempinho aqui para o nosso grupo, sempre que quiser, o grupo também está de braços abertos para lhe receber, sua fala foi excelente, parabéns, Ricardo. Mais alguém, gente, quer falar para a gente fazer também o sorteio? O Carlos Pontes quer falar. Pois não, Carlos. Eu queria especialmente falar a Daniele e ao Ricardo que não se sintam distantes do Clube dos Poetas Mortais. E muito embora vocês não estejam formalmente participando do clube como sócio e sócia, mas já se sintam pertencidos ao nosso grupo, né? Então, eu peço em meu nome, Francisco Carlos Pontes, como sócio do Clube dos Poetas Mortais, eu gostaria que vocês tivessem uma aproximação do clube, não necessariamente participando como participamos regularmente, tá bom? Daniela e Ricardo, a gente está muito feliz com a participação de vocês, mas abrindo esse parêntese, não se sintam distanciados e não venham apenas em condição excepcional, mas se sintam pertencidos ao clube. Quando o Ricardo encerrou sua fala, disse assim, a Isabela é sócia e tal, mas você, Ricardo, sinta-se um sócio também, tá certo? Porque nós aqui do clube, nós queremos, de fato, essencialmente, somar. Nós não somos um grupo inseparado de nada, entendeu? Nós queremos somar, seja em que circunstância for, mas nós queremos somar. Então, assim, Daniele e o Ricardo, de modo especial, vocês dois, se sintam pertencidos ao Clube dos Poetas Mortais, tá bom? Então, essa palavra que eu queria dar, no que tange a minha questão relativa ao que eu estou no setor de eventos, então gostaria de coração, de todo o sentimento do mundo, que vocês estivessem mais próximos e se sintam à vontade quando quiserem participar voluntariamente do nosso clube, sintam-se em casa, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá bom? E, bem, eu queria só dar uma palavrinha muito rápido aqui. Eu não vou falar nem da ordem da psicologia, nem na ordem mas um pouco como filósofo, que é a minha formação. E tudo que for concernente a valorizar a vida, é bom que a gente entenda. Hoje eu passei um recado para algumas pessoas amigas sobre a questão que o Sêneca fala sobre a brevidade da vida, em que nós costumamos dizer que a vida é curta, só que as pessoas ignoram que elas desperdiçam muito tempo. Elas desperdiçam muitas vezes até se incomodando com a vida do outro, da outra. Então, assim, valorize a vida. Você não precisa, digamos assim, que o Sêneca tenha razão possível, mas o Sêneca estabelece que
se os animais têm a possibilidade de ver várias gerações e nós consideramos uma vida curta, é porque nós desperdiçamos, muitas vezes, em coisas muito superficiais, muito artificiais. Então, eu queria deixar o recado aqui do Clube dos Poetas Mortais, nessa noite, para que a gente entenda o que significa a brevidade da vida. E muitas vezes você está jogando fora o seu tempo. O seu tempo é valioso. É isso. Obrigado pela fala. Então, vamos aqui pegar o primeiro papelzinho, pessoal, ó. Primeiro papel, vou pegar qualquer um, ó. A primeira pessoa a ser sorteada hoje... Ah, gente, eu queria dizer para vocês que tem duas pessoas convidadas minhas na live, né? Que é a Lieja e a Safira. Elas estão aí na live. E a primeira pessoa que foi sorteada foi a Lieja. Eu queria que você dissesse, Paulo, o nome do livro. E depois você me diz o nome dela, com o sobrenome. Ok. O livro é Confesso que Venci, Carlos Henriques de Araújo. Certo. Então, o primeiro livro, a sorteada foi a Lieja, que está na live. Vamos pegar agora o segundo. Qual é o sobrenome dela? Qual é o sobrenome dela? Ah, eu não sei, mas ela é minha vizinha. Tá, depois você me diz. Ok. Outro papelzinho, gente, do sorteado aqui da noite de hoje foi Glaucio, a pessoa que está responsável aí pela nossa live de hoje. Maravilha. Glaucio, qual foi o livro que o Glaucio ganhou? Eu ia dar o meu livro para ele, mas ele já tem. Esse aqui você não tem, né, Cláudio? Opa! Você tem esse? Rapaz, eu tenho, mas eu entrego para... Tem outro aí? Acho que você tem os outros. Acho que você não tem esse. Esse aqui é do Benedito Lima e Renato de Mello. Os outros você tem. O do Elmar você tem, o meu você tem. Benedito eu tenho também, tá difícil, viu? O Glaucio tem todos, né? Não, mas me dê que sempre tem um amigo que a gente pode... Isso. O Elmar tem esse aqui? Tem também. É tudinho. Não, mas pode me dar qualquer um que vai ser muito bom. O difícil é o que o Cláudio não ter. Essa é a parte mais complicada. Esse aí. Pode ser. Eu vou anotar aqui, viu, Drica? Você está anotando, né, Paulo, aí? É, isso. Certo. Posso pegar outra pessoa? Pode. Então, agora, o terceiro sorteado da noite de hoje, da live Salvando Vidas, foi... Deixa eu abrir aqui o papelzinho. Benedito, que abrilhantou também com as belas palavras. Benedito, você foi mais o terceiro sorteado hoje com o livro. Ótimo, obrigado. Você já tem esse? Do Elmar? História de Évora, você já tem? Oba! Pode ser esse? Show! Beleza? Então, Benedito Lima, estou anotando. Posso pegar mais um, Paulo? Já. Pode. Mais uma sorteada. A quarta sorteada da noite hoje foi Daniele Fonseca, nossa psicóloga. Parabéns, Daniele. Vai ser do Carlos Henrique de Araújo. Confesso que vim e venci. Esse aqui ela não tem, né, Daniela? Ótimo, ótimo. Tá, o quinto sorteado da noite hoje, com a nossa live Salvando Vidas, foi... Deixa eu abrir aqui o papelzinho. A Marta. A Marta.
Vai ser esse também, do Elmar. Certo, Histórias de Évora, do Elmar Carvalho. certo. Ela não tem. Mais uma sorteada. Pode sortear. Pode fazer sorteio. Quem ganhou agora foi, ó, Ricardo Leão, nosso psicólogo. Parabéns, Ricardo. O meu livro, para ele. Pronto. Olha aí, Ricardo, para você ler poesias da Crônicas, rede. Ricardo. De minha autoria. Parabéns, Ricardo. Mais um, Paulo. Pode ser. Vamos lá. Aí, deixa eu abrir aqui. Mais um sorteado da noite de hoje. Ele, nosso sócio de evento, Carlos Pontes. Nosso sócio de eventos. Carlos Pontes, esse livro do Elmar. Esse livro do Elmar. Agora eu estou em dúvida se eu tenho. Parece que eu tenho ele, ó. Eu estou em dúvida. Eu tenho 2 do Elmar, mas esses Confissões de um Giz... Não, eu não tenho. Desculpe. Eu não tenho, viu? Então é seu. Obrigado. Pessoal, eu tive que sair um pouquinho. Eu fui sortear o livro, por favor. Ricardo Coração de Leão. Foi sorteado, Ricardo. Qual foi o livro que o Ricardo Leão ganhou, Paulo? Ele tinha saído um pouquinho. O meu. Ah, sim. Você ganhou, Ricardo, o do Paulo, viu? Poesias e Crônicas. Poesias e Crônicas. Maravilhoso ele. Obrigado, Mais Paulo. de minuto, viu? Obrigado a você. Falta um pouco mais de Tem minuto. mais um, Paulo. Tem mais um livro aí? Sobrou uma pessoa aqui. Uma pessoa, né? Tem esse do Benedito Lima. Oi? Ótimo. Então, a pessoa que ganhou esse aí foi a Safira. Safira, também que está na nossa live, está participando. Safira, você ganhou também um livro, tá? 1 minuto para a finalização da live, já apareceu aqui. Nesse minuto eu quero pedir mais uma vez desculpa ao Ricardo, é porque a amnésia de velho é um bicho complicado, viu, Ricardo? Não se preocupe não, Bené. Não se preocupe não, meu amigo. Vocês são vizinhos, vão se entender, não é? Tomar uma cerveja qualquer hora dessa. Agora a pandemia está indo O tanto que ele me convide para a casa dele, que é maravilhosa, para tomar um café e tomar uma cervejinha, com prazer. Casa ali é um sítio. Verdade, Ali é um verdade. sítio, né, Ricardo? Estou fazendo a churrasqueira Ali é um agora. sítio, né? Eu acredito que daqui uns 20 dias está pronto. Aí nós vamos reunir o Clube dos Poetas Mortais aqui. Oh, agora... Vamos fazer reunião aí na piscina do Ricardo, né? Também. Do Benedito e do... Do Ricardo e do Benedito, né?